Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Hoje é a nossa aula número 36 do curso de Redação Oficial. Hoje trabalharemos erro de comparação. Você vai ver que numa comparação entre o elemento A e o elemento B, por uma comparação indevida, o elemento A acaba sendo comparado com um elemento que nem está expresso no texto. Ok? Então, se você comete esse tipo de erro, você nunca mais vai cometer esse erro e quando identificar um erro em algum texto, você vai identificá-lo e corrigi-lo. Ok? Então, ó, vem comigo, aumenta a tela. Olha ele aí, ó. Erros de comparação, galera. Vamos ver o que o manual diz aqui pra gente. A omissão de certos termos, ao fazermos uma comparação, omissão própria da língua falada deve ser evitada na língua escrita, pois compromete a clareza do texto. Nem sempre é possível identificar, pelo contexto, o termo omitido. A ausência indevida de um termo pode impossibilitar o entendimento do sentido que se quer dar a uma frase. Galera, se você omitir determinado termo, isso pode prejudicar o sentido da frase, tá? Às vezes, é possível você omitir um termo e a frase continua tendo um sentido e não tem problema. Mas dependendo da construção, dependendo da frase, uma omissão do termo pode comprometer. Então é necessário que você repita o termo para trazer clareza, ok? Quer ver? Olha só. Acompanhe esse exemplo aqui, ó, em azul. O salário de um professor é mais baixo do que um médico. Galera, aqui faltou um termo, tá? O que está sendo comparado aqui? Você está comparando aqui o salário de um professor é mais baixo do que o salário de um médico, ok? Não é isso que você entendeu? Mas o que está escrito aqui não está dizendo isso. O que está escrito é o salário de um professor é mais baixo do que um médico. Então aqui, esta comparação está indevida. Observe que o que está sendo comparado é o salário e o médico. Então o salário de um professor é mais baixo do que um médico. Quer dizer, então o médico é mais alto do que o salário, né? O salário é bem baixinho, né? Viu? Então assim, essa construção foi inadequada. Por quê? Porque houve a omissão. Omissão de quê? Ó, o salário de um professor é mais baixo do que o salário de um médico. Viu aí? A omissão de termos provocou uma comparação indevida. O salário de um professor com o médico. Viu? Então, como você faz para evitar esta comparação indevida? Olha lá. O salário de um professor é mais baixo do que o salário de um médico. Viu? Então você pega o salário do professor e compara com o salário do médico. Viu aí? Você também pode omitir, mas olha só, tem que ter uma atenção aí, ó. O salário de um professor é mais baixo do que o de um médico. Agora você omitiu o segundo termo, no entanto, você colocou o artigo "o" aqui. Esse artigo "o" já está deixando implícito o segundo termo, que é salário. O salário de um professor é mais baixo do que o de um médico, do que o salário de um médico. Então, salário aqui, a palavra salário ficou implícita, ok? Então, neste caso, está certinho. Tudo bem? Novamente, a não repetição dos termos comparados confunde. Você tem lá, o alcance do decreto é diferente da portaria. Olha só, aqui ele está comparando o alcance do decreto é diferente da portaria. Ele não está comparando o alcance do decreto com o alcance da portaria. O decreto tem um determinado alcance. A portaria também tem um determinado alcance. Só que aqui o
A comparação que deveria ser feita era entre o alcance do decreto e o alcance da portaria, percebeu? Só que aqui, por omissão de termos, o que aconteceu? Em vez dele comparar o alcance do decreto com o alcance da portaria, ele fez uma comparação indevida, comparando o alcance do decreto, aqui, com a portaria. Viu? Então essa frase está inadequada. Qual é o certo? O alcance do decreto é diferente do alcance da portaria. Viu? E como é que fica o certo? O alcance do decreto é diferente da portaria. Ué, da portaria, tá certo isso? É. Por quê? Porque aqui você tem, ó, do alcance, ó. O alcance do decreto é diferente do alcance da portaria. Então, o termo alcance aqui ficou implícito. Ok? Você pode colocar. O alcance do decreto é diferente do alcance da portaria. Beleza. Mas se você quiser economizar, você pode. O alcance do decreto é diferente da portaria. Mas você tem que colocar o elemento comparativo aqui, o do, tá? E omitir o termo alcance. Ok? Beleza? Tudo bem? A seguir, a omissão da palavra outros ou demais acarretou imprecisão. Olha só. O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os ministérios do governo. Aí, ele está comparando a verba do Ministério da Educação com o Ministério do governo? Não. Viu a comparação indevida? Ele está comparando as verbas do Ministério da Educação versus o Ministério do governo? Não. Então qual é o certo? O certo é: o Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os outros ministérios do governo. Viu aí? Beleza? Uma outra possibilidade seria: o Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os demais ministérios do governo. Então você pode utilizar outros ou demais. Beleza? Sem eles, olha como é que fica, ó. O Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os ministérios do governo. Viu? Beleza? Agora a gente tem que tomar cuidado com a ambiguidade, galera. Ambígua é a frase ou oração que pode ser tomada em mais de um sentido. Como a clareza é requisito básico de todo o texto oficial, deve-se atentar para as construções que possam gerar equívocos de compreensão. A ambiguidade decorre, em geral, da dificuldade de identificar-se a que palavra se refere um pronome que possui mais de um antecedente na terceira pessoa. Galera, olha só. Pronome pessoal. Vamos ver aqui. Um caso ambíguo. Olha só. O ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado. Então você tem aqui, ó, um personagem. O ministro comunicou a seu secretariado. Seu secretariado é o segundo personagem aqui da história, tá? Que ele seria exonerado. Ele quem? O ministro comunicou a seu secretariado que ele seria... Ele quem? O próprio ministro ou o seu secretariado? Ninguém sabe. Por quê? Porque ficou ambígua. Então esse seu aqui, ó, esse pronome pessoal aqui, ó, é o causador de todos os problemas aqui, tá? Então como é que você vai fazer? Olha lá. O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretariado. Agora eu já sei que é o ministro que está comunicando a exoneração dele mesmo, dele próprio. Ah, é? Então se fosse a exoneração do secretariado, como é que ficaria? Ah, ficaria assim, ó. O ministro comunicou a seu secretariado a exoneração deste. O pronome deste, esse cara aqui, ó, retoma o último elemento citado. Aqui, ó. Seu secretariado. No caso, o secretariado. Beleza? Ó, o pronome possessivo também é um problema e o pronome oblíquo também é um problema no tocante à ambiguidade. Olha só. O deputado saudou o presidente da República em seu discurso e solicitou sua intervenção no seu estado,
mas isso não o surpreendeu. Olha só, ficou ambíguo. Por quê? Por causa do excesso de ambiguidade. Agora você não sabe. Olha lá. O deputado saudou o presidente da República em seu discurso. Discurso de quem? Do presidente da República ou do deputado? E solicitou sua intervenção no seu estado. Tá, mas estado de quem? Do deputado ou do presidente? Mas isso não o surpreendeu. Pô, mas não surpreendeu a quem? Ao deputado ou ao presidente? Viu como é que ficou esquisito? Em seu discurso, o deputado saudou o presidente da República. Ponto. Beleza, eu já sei que o discurso é do deputado. Ok? No pronunciamento, solicitou a intervenção federal no estado de Minas Gerais, o que não surpreendeu o chefe do Poder Executivo. Viu aí? Ficou super claro. Agora eu já sei que o deputado saudou o presidente no pronunciamento, né? No pronunciamento do deputado. Solicitou a intervenção federal, ou seja, ele está solicitando ao presidente, né? Intervenção federal no estado de Minas Gerais, o que não surpreendeu o chefe. Então eu já sei que quem não foi surpreendido aí foi o presidente e não o deputado, ok? Porque ele colocou chefe do Poder Executivo, então eu sei que o chefe do Poder Executivo é o presidente da República, não é o deputado, né? Ok? E você tem problemas também com o pronome relativo. Olha lá, roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar. Aqui não fica claro se o pronome relativo que, ó, se refere à mesa ou se refere ao gabinete. Roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar. Pô, mas você trabalhava na mesa? No gabinete? Entendeu? Ficou confuso, né? Essa ambiguidade se deve ao pronome relativo que, sem a marca de gênero. A solução é recorrer às formas o qual, a qual, os quais, as quais, que marcam gênero e número, masculino, feminino, plural, singular, ok? Roubaram a mesa do gabinete no qual eu costumava trabalhar. Então, no qual está concordando com gabinete. Agora, se o entendimento é outro, né? Se roubaram a mesa, então o que você diz? Roubaram a mesa do gabinete na qual eu costumava trabalhar. Então você já sabe que está se referindo à mesa. Tudo bem aí? Beleza? Ó, há ainda a ambiguidade decorrente da dúvida sobre a que se refere a oração reduzida. Olha lá, um caso ambíguo. Ó. Sendo indisciplinado, tá vendo? Oração reduzida de gerúndio. O chefe advertiu o funcionário. Tá, mas você não sabe quem é indisciplinado, se é o chefe ou se é o funcionário. Não tem como saber, tá vendo? Para evitar a ambiguidade do exemplo acima, deve-se deixar claro qual o sujeito da oração reduzida. Então vamos lá. O chefe advertiu o funcionário por ser este, o funcionário, indisciplinado. Agora eu já sei que quem é indisciplinado aqui é o funcionário e não o chefe. Tudo bem? Outro caso ambíguo, ó. Depois de examinar o paciente, uma senhora chamou o médico. Tá, mas depois de examinar o paciente, quem? Quem examinou o paciente? A senhora ou o médico? Né? A gente não sabe. Agora, um exemplo claro. Depois que o médico examinou o paciente, agora eu já sei. Depois que o médico examinou o paciente, foi chamado por uma senhora. Ah, agora sim. Viu? Beleza? Muito mais claro, né? Olha como que as bancas vêm cobrando esse assunto de erro de comparação. Vamos lá. Ó, Instituto AOCP. Ao redigir um aviso ao Serviço de Vigilância da Prefeitura de João Pessoa para que apagasse a luz e fechasse as portas após um evento, você redigiu o seguinte aviso: antes desses requisitos serem cumpridos, verifique todas as instalações do local do evento. Qual é o defeito gramatical na construção dessa frase?
Olha aí, ó. Antes desses requisitos serem cumpridos, verifique todas as instalações do local do evento. Qual é o defeito gramatical na construção dessa frase? Alternativa A, erro de paralelismo. B, sujeito preposicionado. C, erros de comparação. D, frases fragmentadas. E, ambiguidade. Galera, erros de paralelismo não é, tá? B, sujeito preposicionado. Galera, olha aqui, ó. Antes de esses requisitos serem cumpridos. O que foram cumpridos? Esses requisitos. Quais foram as coisas que foram cumpridas? Desses requisitos? Não, esses requisitos. Percebeu? Tudo bem? Então, ó, o problema é que ele preposicionou o sujeito e não existe sujeito preposicionado, ok? Então, ó, o gabarito é a letra B. Galera, aqui tem erros de comparação, tá? Perceba que esse foi o nosso objeto de estudo na aula de hoje, mas eu trouxe essa questão, tá? Porque a banca cobrou erros de comparação. Tudo bem? Beleza? Não é o gabarito, mas existe uma tendência de, nas próximas questões da banca AOCP, ou quem sabe uma outra banca, cobrar erro de comparação, tá? Então, assim, cai em prova, tá? Não é muito comum, mas se você estiver preparado, você não será surpreendido. Ok? Beleza? Então, ó, volta aqui para mim. Pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!